Olá, Paise, eu sou a professora Bruna Oliveira e o nosso tema de agora é a África pré-colonial, a diáspora e o multiculturalismo. Eu poderia chamar de o racismo nosso de cada dia, mas enfim. Então vamos nos ater aí ao nome, como que eu vou dizer, ao nome bonitinho, né? Um nome científico para a gente poder trabalhar. Essa aula é para você que se acha antirracista e diz assim, eu não sou preconceituoso. Eu tenho até amigos que são negros, que são gays, tá tudo bem. Eu gosto deles. Essa aula é para você, preto, preta, que sabe o que é carregar na pele, na cor, o peso de uma sociedade extremamente desigual, o peso de uma sociedade que faz de tudo para que você, eu e outros de nós continuem a ocupar papéis de subalternidade dentro da sociedade brasileira. E é isso que nós vamos romper. Vamos mostrar primeiro a riqueza da história africana e como isso é absolutamente desvalorizado dentro do Brasil. Como isso foi absolutamente, digamos, sugado. E nós hoje naturalizamos a violência contra o povo negro e achamos que isso é absolutamente normal, que daí é só mais um preto que morre, é só mais uma estatística. E antes de nós começarmos, eu gostaria de falar para vocês uma citação muito importante de uma historiadora chamada Lilia Schwartz. Eu estava assistindo uma entrevista dela e ela diz o seguinte: no Brasil, os negros e os gays, né, principalmente os negros, eles não são minoria. Segundo o último IBGE, 51% da população brasileira se declara preta, ou seja, negra. Nós estamos falando de grupos majoritários que são, por sua vez, excluídos da sociedade, que são tornados minoritários, para que as pessoas que têm acesso ao poder, que têm acesso às rédeas da situação, vamos dizer assim, continuem a olhar para nós como se nós fôssemos apenas uma carne barata, né? Afinal de contas, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Bom, partindo para esse tema, é importante que nós saibamos, primeiro, se eu perguntar a você o que é diáspora, você saberia me dizer? Bom, diáspora é um movimento migratório, né, forçado, vale a pena dizer, que os povos africanos, tanto mulher quanto homem, criança, enfim, tiveram que enfrentar para poder chegarem a outras zonas portuárias, em maioria aqui no Brasil, né? Então, assim, nós não estamos, é importante aqui, eu vou falar para vocês, eu não vou falar de pessoas escravas, não, tá? Eu vou falar de pessoas que foram escravizadas. São seres humanos que foram escravizados. Ninguém nasce escravo, tá? Bom, enfim, nós vamos falar sobre a diversidade cultural em um continente de muitas riquezas. O que é importante que nós entendamos, que é muito urgente, é o seguinte, olha, todo mundo conhece a história da Grécia. Olha, Grécia é o berço da democracia no mundo e não sei o quê. Isso é uma visão eurocêntrica, é uma visão que tipo, nada tem a ver conosco, muito pelo contrário. Porque nós estamos falando aqui de um continente que era extremamente rico. E por que eu citei a Grécia? Porque eles tinham um sistema muito parecido no sentido de sociedade. Dentro da África, nós tínhamos ali pequenas cidades-estados. Cada cidade-estado tinha seu rei, suas normas, a língua e a religião e a história oral, a tradição da oralidade sempre foi passada, né? Então, isso ali é uma marca registrada. Mas, quando nós pensamos na África, a gente sempre pensa na África como algo que sempre foi destruído, e muito pelo contrário. Até o século XI, a África é um continente extremamente rico. Coloquei aqui, pedi para colocarem aqui as pirâmides, para que a gente saiba. Para você que não sabe, meu amigo, minha amiga, as pirâmides, o Egito fica na África, tá?
só para você aí que fala, nossa, eu adoro as pirâmides. Então, o Egito fica na África, se você não sabia, fique sabendo disso agora. Bom, e o que nós fazemos com essa diversidade? O que a Europa faz com essa diversidade? A Europa chega em um continente que era totalmente descentralizado, por questão de ser pequenas cidades-estado mesmo, cada um ali cuidando do seu próprio negócio, mas a África era um continente muito rico, né, na questão de minérios e etc. E aí chega-se e fala assim, calma, o homem branco veio para poder salvar vocês. Por quê? Afinal, história oral para o homem branco naquele momento não é história. Vamos lembrar que história só passa a ser história a partir do século XIX. E vamos lembrar, no sentido que eu falo de vamos lembrar, é que pesquisem nas outras aulas aqui e vocês verão que quando nós falamos de história oral, ou nesse caso aqui especificamente da fala, nós estamos dizendo a história que era costumeira àquele povo, que era o modo que eles tinham de passar a história, não era o modo que as pessoas queriam ver. Não podia ser daquele jeito. Então você chega num continente e aí você diz para essas pessoas que tudo que elas estão vivendo está errado, que a religião está boa, e aí você vai deixando com que a Europa comece a deixar o seu veneno e comece então a distribuir aí os continentes africanos, o continente africano, as suas cidades-estado, entre si. E como eles vão fazer isso? Por meio da religião, né? Eles vão começar a suplantar a religião africana, quando eles tiram, lembrando sempre, diáspora, movimento migratório forçado, tá? Então, diáspora é sair de um lugar para ir para outro. Então, a diáspora está diretamente ligada à mudança que ele teve que fazer na religião, a tradição oral que eles têm, que eles carregam em si, não são respeitadas. E eles tinham um contato muito forte com a natureza, que também não vai ser respeitado nesse momento. Então, nós estamos falando de um processo violentíssimo que acabou com o continente africano. Nós estamos falando de um processo violentíssimo que faz com que você, branco, assistindo aí desse outro lado, ainda ache que lugar de preto não é em lugar de destaque, que lugar de preto é na cozinha, que lugar de preto, ou lugar de mulher, enfim, preta principalmente, porque é a cor do poder, né, a cor do pecado, perdão, seja seu objeto. Enfim, nós estamos falando de pessoas que tiveram suas realidades, seu país, seu continente, suas vontades, sua religião, foram totalmente dispensadas. E aí eu quero que vocês reflitam comigo no seguinte: por que nós achamos que ser negro é algo tão ruim? Porque ser negro, assumir-se negro, é assumir um passado devastador. Ou seja, a pessoa fala assim, eu contar para vocês particularmente, todo mundo, minha avó é preta, meu pai preto, minha tia preta, minha mãe, mas quando me perguntavam eu falava, não, eu sou parda, imagina, sou parda. Por quê? Porque aceitar a negritude é aceitar, não, é ter nas costas um passado extremamente pesado, que não conseguiu ainda ser dentro do sistema resolvido, que não conseguiu ser seriamente levado em consideração. Você que acha que o multiculturalismo é uma coisa boa, porque de fato a África trouxe, ela tinha uma cultura muito rica, a fala, as danças, as tradições, a forma como se relaciona com a natureza e tudo mais. Então, assim, é lindo, a gente vê tal, é lindo.
mas a violência com que isso foi feito é algo imperdoável. Aliás, nós começamos e nós continuamos a naturalizar a violência contra a população negra como se fosse algo extremamente normal. Como se essas pessoas que saíram da África em função da diáspora tivessem vindo para cá, tipo, opa, não tem nada para fazer mesmo, tô de boa, tal, tranquilo, vou lá para poder ser escravizado em outro país, que eu gosto. E aí vocês vão falar, ah, mas na África também tinha escravidão. Em outro momento a gente conversa sobre isso. E vocês vão ver que o Brasil, ele não foi construído com escravos, ele foi construído de escravos, né? E qual é essa diferença? Nós temos um multiculturalismo, nós temos vários elementos da cultura africana dentro das culturas que se seguem, enfim, dentro do Brasil, principalmente, que é onde majoritariamente a população africana vai ficar em função da diáspora, né? E aí vocês me falam, vocês reclamam demais, é muito mimimi. Não, não é mimimi. Talvez a sua forma de ver o mundo esteja um pouco reduzida. E eu espero que você consiga ampliá-la, para que você consiga entender a dor que o racismo causa. Não só a dor de ouvir, é uma dor na alma. Peço perdão, fiquei um pouco emocionada nessa aula, porque falar da África, nesse primeiro momento, é como pegar um objeto de estudo e distanciar de você. Mas não, não é só um objeto de estudo, é a minha história, é a história de você, preto, preta, de comunidade, que está aí do outro lado, que sabe exatamente o peso que é ter a cor que se tem no Brasil e que vivemos. Ah, mas somos todos miscigenados, de fato, mas é a cor da sua pele que vai dizer o quão miscigenado você é ou não. É a cor da sua pele que vai determinar se você pode ou não frequentar determinados lugares. Enfim, o resumo da aula de hoje foi sobre o nosso racismo, que começa a nascer aqui, e nós vamos discutir em várias outras circunstâncias, e vocês têm um monte de material de acesso para poder falar sobre racismo. E aqui nós falamos sobre uma África que foi devastada, uma África que foi destruída, uma África que teve as suas particularidades totalmente deixadas de lado para que, de repente, nós nos tornássemos massa de manobra na mão daqueles que detinham o poder naquele momento. É isso. Esse foi o nosso tema da discussão. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tamo junto.